Imagine um ateliê silencioso. No centro, uma escultura quase perfeita. Mármore branco, luz fria. Um artista se aproxima com o cinzel na mão. Falta pouco, pensa ele. Só mais um detalhe. Só mais um corte, um polimento, um ajuste de milímetros. As horas passam, os dias passam, a escultura continua quase. E quando enfim parece pronta, o artista vê uma ranhura invisível, um desalinhamento microscópico que o resto do mundo não veria. Ele suspira, toma fôlego e recomeça. De novo, até que no fim já não há escultura, só pó. O perfeccionismo é essa obra que nunca pode existir do lado de fora, porque está presa a um padrão que só existe do lado de dentro. Uma gaiola dourada, bonita o suficiente para todos admirarem, mas estreita o bastante para asfixiar quem vive lá dentro. Se você se reconhece nesse lugar, o lugar de quem quase lança, quase publica, quase se mostra, este vídeo é um espelho, não para te culpar, mas para revelar o mecanismo oculto que te mantém lapidando até virar pó. Hoje, vamos descer ao subsolo da mente e entender o perfeccionismo por 3 lentes que se entrelaçam: a psicanálise, a neurociência e o olhar simbólico de Jung. Nesta primeira parte, vamos entrar pela porta da psicanálise, onde o perfeccionismo deixa de ser qualidade e aparece como defesa, como pacto silencioso feito lá atrás com o amor, com a aceitação e com a sobrevivência emocional. Dizem que o perfeccionismo é sobre padrões altos, mas na língua dos afetos, ele é sobre medo. Medo de não ser amado como você é, medo de ser exposto, rejeitado, desprezado, medo de decepcionar aquele olhar que um dia você aprendeu a chamar de casa. A psicanálise nos convida a olhar para trás, não para encontrar culpados, mas para encontrar origens. Porque o perfeccionismo não nasce no escritório, no concurso, no palco. Ele nasce no espelho que foi erguido diante de você quando era pequeno, os olhos de quem te cuidou. Se esse espelho refletia aprovação só quando você performava, a sua alma aprendeu uma regra dura. Para ser amado, seja impecável. Para ser aceito, não falhe. Para não perder o vínculo, nunca mostre aquilo que é humano em você. Na linguagem freudiana, o superego é a voz que vigia, julga, pune e promete amor sob condições. Ele veste a máscara da consciência exigente, mas se alimenta de medo e culpa. Quando essa voz interna se torna tirana, o suficiente é sempre pouco, o bom nunca é bom o bastante, o feito não serve, porque servir significaria abrir mão da vigilância, e abrir mão da vigilância parece, dentro de você, abrir mão do amor. Percebe como em psicanálise, o perfeccionismo não é sobre a tarefa, é sobre o vínculo? Você não revisa o texto 15 vezes porque o texto precisa disso. Você revisa porque a sua história aprendeu que uma vírgula fora do lugar pode custar carinho, pertencimento, respeito. Existe ainda outra peça oculta nessa engrenagem: a diferença entre eu ideal e ideal do eu. Eu ideal é a fantasia de perfeição que você projeta para fora, a imagem impecável, inviolável, pura, que você acha que deveria ser. Ideal do eu é o olhar internalizado que te observa de cima. Uma plateia invisível feita dos olhos de pai, mãe, professores, pares, que aplaude ou vai. Quando o eu ideal e o ideal do eu se alimentam um do outro, nasce um circuito fechado. A imagem quer agradar o olhar eleva mais a régua, a imagem corre atrás, o olhar sobe de novo, não tem fim. E quanto mais você corre, mais distante a linha de chegada. Talvez você diga: eu só quero fazer o meu melhor. E é lindo querer fazer bem feito. O mundo precisa de capricho, de zelo, de artesãos da própria vida. Mas perfeccionismo não é zelo. Perfeccionismo é medo travestido de mérito. É a tentativa de controlar com técnica o que, no fundo, é pavor de ser visto com falhas. A psicanálise também fala de vergonha e culpa como 2 ventos que empurram o mesmo barco. A culpa sussurra: você fez algo errado. A vergonha grita: você é algo errado. Perfeccionismo é muitas vezes o ritual para evitar a vergonha. Se eu fizer perfeito, ninguém vai perceber que eu sou defeituoso. Se eu for impecável,
Ninguém vai ver o que há de errado em mim. E assim, o cuidado vira camuflagem. Repare como esse ritual começa cedo. A criança que tira 9,5 e ouve: onde está o 10? O adolescente que se excede para ser o melhor da turma e aprende: existir vale menos do que vencer. O adulto que só sente paz quando atualiza a checklist. E mesmo assim, a paz dura 5 minutos. Depois, a lista cresce de novo. Sempre há mais uma prova de valor, mais um degrau, mais um certificado, mais um: se eu conseguir isso, aí eu descanso. Mas o descanso nunca chega, porque o descanso não estava no fim da tarefa. Estava na reconciliação com o próprio humano. O perfeccionista se torna um sacerdote de um culto secreto, o culto da impecabilidade. E todo culto exige sacrifícios. Sacrifica-se o sono, a espontaneidade, os domingos. Sacrificam-se relações, risos tortos, tentativas feias. Sacrifica-se, enfim, a vida vivida, aquela que não sai limpa nas fotos, mas que pulsa por dentro. E se a psicanálise mostra que o perfeccionismo nasce do medo de perder o amor, o próximo passo é entender onde esse medo se instala. No terreno da infância, onde o afeto era dado com condições. Ninguém nasce se cobrando como você se cobra. Alguém te ensinou, com palavras ou com silêncios. Não para te ferir, mas porque esse alguém também foi ensinado assim. Há casas onde sentimentos são tolerados desde que não façam barulho. Há casas onde conquistar é passaporte para o abraço. Há casas onde o erro não é feedback, é humilhação. E há casas onde o caos é tão grande que a criança se agarra à única coisa que parece dar controle: ser perfeita. Perceba este ponto. Em ambientes caóticos, o perfeccionismo é um colete salva-vidas. Se tudo muda, se as pessoas explodem, se as regras são um labirinto, resta a você ordenar a própria conduta, como quem alinha livros numa estante. Tudo reto, tudo limpo, tudo imaculado. Porque se dentro do peito reina o furacão, ao menos por fora que tudo esteja milimetricamente arrumado. Há também a mensagem invisível do amor condicional. Eu te vejo quando você brilha. Eu te enxergo quando você supera. Eu te amo quando você vence. Essa gramática ensina a alma a barganhar, valer em troca de desempenhar. Você se torna gestor, operário e fiscal de si mesmo. E a vida vira uma empresa onde cada gesto precisa bater meta. Mas o coração não foi feito para ser planilha. Ele pulsa, falha, se confunde, muda de ideia. E é exatamente nessa imperfeição viva que mora a ternura. O perfeccionista, porém, teme essa zona macia, porque lá moram a rejeição e a perda que um dia doeram demais. Então ele aperta o botão do modo gelo, sentir menos para errar menos, só que sentir menos também é viver menos. A psicanálise diria: você introjetou a crítica. Isso significa que, a certa altura, você engoliu a voz que te julgava e passou a falar com você como falaram um dia. Deu casa e sobrenome para o seu carrasco interno. E agora ele mora aí, no seu peito, sentado numa cadeira alta, caneta na mão, pronto para riscar de vermelho qualquer traço humano. Você o chama de minha excelência. Eu o chamo pelo nome: medo de não ser amado. E quando o amor vira contrato, nasce também um pacto silencioso com a decepção. É isso que veremos agora. O perfeccionismo faz uma promessa: se você me obedecer, eu vou te proteger da dor. A dor de ser ridículo, a dor de ser pequeno, a dor de ser você. Mas o contrato tem letras miúdas. Para te proteger da dor, eu vou te impedir de viver. Eu vou atrasar começos, sabotar finais, engessar meios. Eu vou te fazer refém de um padrão que ninguém te pediu, mas que você passou a exigir de si. Por isso, o perfeccionismo anda de mãos dadas com a procrastinação. A lógica é simples e cruel. Se você não começar, você não falha. Se você não termina, ninguém avalia. Se ninguém avalia, você preserva a fantasia de que poderia ter sido perfeito. Melhor viver no quase do que arriscar o imperfeito do real. A psicanálise chamaria esse movimento de defesa, um arranjo inteligente do psiquismo para não reencontrar a dor antiga. Você empurra para frente o enfrentamento, tentando burlar o veredicto. Não é suficiente. E, ironicamente, a vida vai ficando insuficiente em tudo. Insuficiente em alegria, em riso, em espontaneidade, em encontros que não precisam provar nada. O perfeccionismo, então, não é vitória, é armadura. E toda armadura pesa.
A gente esquece que armaduras foram feitas para guerras curtas, mas se você decide morar dentro dela, o preço é alto. Você não sente o abraço, você não corre com o vento, você não cai, não levanta, não ri de si. Você só mantém a imagem, mantém a régua, mantém a máscara. E quando o dia termina, você mantém também o cansaço que ninguém vê. Mas não é só a decepção que está em jogo. No fundo, o que prende você nesse ciclo é um labirinto feito de vergonha e culpa. Vamos desenhar o mapa sem jargão. Culpa é sobre o que você fez. Vergonha é sobre quem você é. Quando a vergonha domina, o erro não é um evento, é uma identidade. E o perfeccionista passa a viver para provar que não é o erro que teme ser. Só que a vergonha tem um truque. Quanto mais você tenta vencê-la por performance, mais você a alimenta. Porque o recado subliminar continua o mesmo. Eu preciso ser perfeito para merecer. E se eu preciso é porque eu não sou. Logo há algo de errado em mim. Círculo fechado. A psicanálise nos convoca a romper esse círculo olhando para ele. Não com a dureza do superego, mas com a curiosidade de quem encontra uma criança assustada. Pergunte-se sem pressa. Em que momento da minha história ser perfeito virou a moeda de troca do amor? Em que cenas eu aprendi que erro e humilhação eram sinônimos? Quais olhares eu ainda tento apaziguar quando reviso demais, atraso demais, cobro demais? Essas perguntas não são tarefas, são portas. Portas que se abrem para memórias empoeiradas, a prova devolvida com risadas da sala, a comparação com o irmão, a festa em que você se sentiu invisível, o primeiro não que te ensinou que amar tinha nota de corte. O perfeccionismo também mascara um luto antigo, o luto do eu real. Aquele que queria tocar um instrumento sem virar prodígio, pintar sem virar museu, amar sem virar performance. Aquele que queria simplesmente existir e que em algum ponto foi trocado pelo eu que dá conta. E aqui está uma ferida que poucos nomeiam. O perfeccionismo adoece a relação com o prazer. Porque no altar do impecável tudo vira instrumento, até o que deveria ser gratuito. A música vira currículo, o treino vira métrica, a viagem vira conteúdo, o afeto vira dever. A leveza morre pela régua. E toda essa vergonha precisa ser escondida atrás de uma máscara. Uma máscara que protege, mas também aprisiona. A máscara do perfeccionista é polida. Ela funciona. Ela abre portas, garante elogios, rende prêmios. Mas toda máscara tem uma rachadura. Por trás do brilho, há alguém que sempre sente que deve mais. Poderia ter saído melhor. Não é o meu padrão. Se eu tivesse mais tempo... E mesmo quando o mundo aplaude, por dentro há esse rosto que não se deixa aplaudir. A psicanálise diria que essa dificuldade em receber reconhecimento é um sinal de que o ideal do eu segue no comando. A plateia interna não está satisfeita, então ninguém pode estar. Se alguém elogia, você apenas pensa no que faltou. Se alguém admira, você protesta porque não sabe o que é realmente bom. Se alguém ama, você se retrai porque ainda não está pronto para ser visto sem a couraça. E no fundo, o que você mais deseja é algo que não depende de performance. Descanso sem prova, abraço sem currículo, olhar sem nota. É disso que o perfeccionista sente saudade sem saber. Do amor antes da régua. E se até aqui vimos o perfeccionismo como um arranjo psíquico, a pergunta que fica é: o que acontece no cérebro quando essa cobrança se torna rotina? É exatamente isso que vamos explorar a seguir. Imagine um alarme de incêndio instalado na sua mente. Ele não toca apenas quando há fogo. Ele dispara toda vez que você pensa em falhar, em se expor, em não corresponder. Esse alarme é a amígdala cerebral. Na vida saudável, a amígdala dispara diante de ameaças reais. Um carro em alta velocidade, um animal selvagem, um acidente prestes a acontecer. Mas no perfeccionismo, ela é condicionada a soar ao menor sinal de risco social ou emocional. Um erro de gramática, uma apresentação, um olhar de crítica. É como se seu cérebro dissesse: se você não for impecável, você estará em perigo. E o perigo não é imaginário. Para a mente, a rejeição equivale a risco de sobrevivência. Porque em algum ponto do passado, foi. Mas a amígdala não age sozinha. Ela trava um duelo silencioso com outra região do cérebro, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o maestro da racionalidade. Ele organiza, planeja, decide. É ele quem diz: calma, é só uma reunião. Relaxa, você estudou. Vai, entrega o texto, ninguém vai notar aquele detalhe. Mas no perfeccionismo, a voz do córtex pré-frontal é abafada pelo grito da amígdala. O medo fala mais alto que a razão.
O corpo entra em estado de alerta, como se uma tarefa fosse uma batalha de vida ou morte. E é por isso que o perfeccionista demora tanto para começar. Antes mesmo da primeira linha, do primeiro passo, o cérebro já está cansado de lutar contra a ansiedade. Esse cansaço, aliás, se explica por outro mecanismo oculto: a forma como o cérebro lida com recompensa e dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Ela é liberada quando buscamos prazer, quando temos expectativa de conquista, quando damos passos em direção a algo significativo. Mas no perfeccionismo esse circuito é sequestrado. A lógica interna é sempre a mesma. Não basta fazer, tem que ser impecável. O problema é que o impecável nunca chega, e quando a recompensa está sempre adiada, a dopamina despenca. Sem dopamina não há prazer no processo. Sem prazer só sobra esforço. E esforço sem prazer é exaustão. É por isso que o perfeccionista raramente sente satisfação. Mesmo quando termina, a mente já pulou para o próximo erro, para o próximo ajuste, para o próximo degrau. O cérebro não libera a sensação de vitória, porque nunca reconhece o suficiente. E isso não afeta apenas a motivação. Afeta também o corpo, que passa a viver em tensão constante. O perfeccionismo não mora só na mente. Ele se instala no corpo. O estado de alerta contínuo aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A respiração fica curta. Os músculos se contraem. O sono se fragmenta. O coração dispara por pequenas cobranças, como se fossem ameaças letais. Esse corpo cansado tenta funcionar como uma máquina, mas não foi feito para isso. Ele foi feito para descansar, falhar, recomeçar. No entanto, preso ao comando da amígdala e à falta de dopamina, o corpo vira campo de batalha. O perfeccionista acorda cansado, vive cansado, dorme cansado. Não porque não fez o bastante, mas porque fez demais sob a vigilância de um tirano interno. Esse é o ponto em que a neurociência se encontra com a experiência subjetiva. A mente exausta, o corpo tenso e o vazio da recompensa. Não é falta de disciplina, é sobrecarga de um sistema que não desliga. Mas se a psicanálise nos mostrou a ferida e a neurociência revelou o mecanismo, o próximo passo é olhar para o sentido simbólico desse padrão. E ninguém fez isso melhor do que Carl Jung. Se a psicanálise falou da ferida e a neurociência mostrou o mecanismo, Jung nos convida a olhar o perfeccionismo como símbolo. Não apenas um sintoma, mas um arquétipo moderno. A persona levada ao extremo. A persona é a máscara que usamos para nos relacionar com o mundo. Todos temos uma. É a forma como nos apresentamos, como nos tornamos funcionais na sociedade. Não há problema em ter uma persona. O problema começa quando você se confunde com ela. O perfeccionista constrói uma persona impecável, sempre preparado, sempre eficiente, sempre acima da média. Uma máscara tão bem polida que às vezes ninguém percebe a dor por trás. Mas quanto mais perfeita a máscara, mais distante o rosto verdadeiro. E aquilo que você esconde por trás da persona não desaparece. Fica acumulado em um porão psíquico que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. No caso do perfeccionista, a sombra carrega justamente o oposto da máscara. O erro, a falha, a bagunça, o ridículo, o não saber. Quanto mais você cultua a perfeição, mais a sombra cresce no escuro. E ela não se cala. Ela aparece em explosões de raiva, em procrastinação, em doenças psicossomáticas, em exaustão. É como se dissesse: se você não me olhar de frente, eu vou encontrar um jeito de me mostrar. A procrastinação, o bloqueio criativo, o vazio constante, muitas vezes são a sombra batendo a porta. Não para te destruir, mas para exigir que você reconheça: eu não sou apenas a máscara, eu também sou o imperfeito. E aqui está a virada. Para Jung, a sombra não é inimiga. Ela é parte do caminho para a inteireza. Jung dizia que o objetivo profundo da psique não é ser perfeito, é ser inteiro. Esse processo ele chamou de individuação, o movimento de integrar todas as partes de si, até aquelas que você mais teme mostrar. A depressão, a ansiedade, o perfeccionismo, todos podem ser vistos como sinais de que a psique está pedindo esse movimento. A mente busca progresso. E quando você insiste em viver só pela persona, a psique cria sintomas para forçar a integração da sombra. O perfeccionismo, nesse olhar, não é apenas cobrança. É uma tentativa fracassada de alcançar inteireza pelo caminho errado, o da máscara. O chamado oculto por trás dele é: você não precisa ser impecável, você precisa ser inteiro. Mas o que significa, na prática, trocar perfeição por inteireza?
Winnicott, dialogando com ideias próximas às de Jung, falava da mãe suficientemente boa, não perfeita, mas presente, humana, real. Da mesma forma, Jung nos lembra que a vida suficientemente boa é mais transformadora do que a vida perfeita. O perfeccionismo cobra, ou tudo impecável ou nada. A individuação responde, basta ser verdadeiro, basta ser humano. É no riso torto, no texto que sai com uma falha, na fala que gagueja, que o encontro real acontece. É quando você se permite ser visto sem polir demais que a intimidade nasce. E é nesse espaço imperfeito que a alma finalmente respira. A perfeição aprisiona, a inteireza liberta. Agora podemos ver o quadro inteiro. A psicanálise revelou que o perfeccionismo nasce de amor sob condições e da crítica introjetada. A neurociência mostrou que ele mantém o cérebro em alerta, sequestrando motivação e esgotando o corpo. E Jung nos ensinou que, por trás disso, há um símbolo, a persona que tenta esconder a sombra e a sombra que clama por integração. O lado oculto do perfeccionismo não é virtude, é ferida, é defesa, mas também é mensagem. Um convite profundo para abandonar a tirania da régua e escolher a liberdade da inteireza. E é nessa encruzilhada que cada perfeccionista precisa decidir. Continuar preso à gaiola dourada da persona ou se arriscar a viver a vida imperfeita, mas verdadeira. O perfeccionismo nunca te deu paz. A inteireza pode te dar vida. Se esse vídeo tocou algo em você, escreva nos comentários a frase: eu escolho ser inteiro, não perfeito. Curta este vídeo, compartilhe com quem também vive prisioneiro da régua invisível e se inscreva no canal Padrão Oculto. Aqui, não falamos apenas de sintomas. Nós mergulhamos no lado oculto da mente, porque só na escuridão é que podemos encontrar a luz que transforma.